Shanks nunca foi apenas um simples imperador. Desde o início de One Piece, Eiichiro Oda tratou o Ruivo como alguém diferente de todos os outros. Roger confiou seu próprio chapéu a ele. O governo mundial parece conhecer muito mais sobre seu passado do que deveria. Os 5 anciões aceitaram conversar pessoalmente com ele. E agora em Elbaf, uma das maiores teorias envolvendo Shanks finalmente ganhou uma nova peça. O anime revelou oficialmente Shenrok Virgaland, um homem praticamente idêntico a Shanks, mas sem a cicatriz, com os 2 braços e principalmente com o sobrenome Virgaland. Só que essa pode nem ser a maior revelação do episódio 1167, porque por trás de Shenrok existe algo muito maior. Uma possível ligação entre Shanks, os Cavaleiros Sagrados e uma espécie de trindade dentro da família Virgaland. E se essa teoria estiver correta, talvez finalmente possamos entender por que Shanks sempre pareceu estar jogando um jogo completamente diferente de todos os outros personagens de One Piece. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e bora analisar tudo o que aconteceu no episódio 1167 de One Piece. O episódio começa exatamente onde o anterior terminou. Luffy, Zoro, Nami e os demais finalmente chegam ao antigo castelo de Harald. Segundo Road, aquele lugar está abandonado desde a morte do antigo rei, há 14 anos. Mas existe algo muito estranho. A enorme porta principal não parece ter sido destruída por alguém tentando entrar. Ela foi destruída por alguém que estava tentando sair. E Zoro percebe imediatamente que aquilo não foi apenas uma batalha comum. O castelo inteiro carrega marcas de uma luta gigantesca, e quando os Chapéus de Palha entram, eles encontram dezenas de esqueletos espalhados pelo local. Mais de 100 gigantes morreram naquela batalha. Isso nos dá uma dimensão muito maior do que realmente aconteceu naquela noite. A morte de Harald não foi apenas a execução de um rei. Tudo indica que houve uma verdadeira guerra dentro daquele castelo. E é justamente aqui que surge uma pergunta. O que realmente aconteceu entre Harald e Loki? Porque quanto mais descobrimos sobre aquela noite, mais parece que a morte de Harald estava ligada a algo muito maior do que uma simples disputa pelo trono. Existe uma coincidência temporal extremamente interessante. Harald morreu há 14 anos, e apenas um ano depois, Shanks roubou aquilo que acreditávamos ser a Gomu Gomu no Mi, uma fruta que posteriormente descobrimos ser, na verdade, a Hito Hito no Mi, modelo Nika. É importante deixar claro, o episódio não confirma que existe uma ligação direta entre esses acontecimentos, mas a proximidade temporal é curiosa demais para ser ignorada. E isso abre uma possibilidade. E se o governo mundial estivesse procurando muito mais do que simplesmente controlar o Elbaf? E se os acontecimentos envolvendo Harald estivessem relacionados a informações que poderiam colocar em risco os segredos do governo? Talvez Shanks tenha descoberto algo sobre Nika posteriormente. Talvez tenha descoberto antes mesmo de Roger. Ou talvez essa conexão seja simplesmente uma coincidência. Mas existe uma coisa que não podemos ignorar. Oda colocou esses acontecimentos praticamente lado a lado na linha do tempo. E quando One Piece faz isso, vale a pena prestar atenção. Durante a exploração do castelo, encontramos um enorme retrato de Harald. E sua aparência é impressionante. Mesmo sendo conhecido como Rei Pacífico, Harald possuía uma presença extremamente intimidadora, mas sua aparência escondia uma característica ainda mais importante. Harald queria mudar Elbaf. Durante séculos, os gigantes foram conhecidos por sua força e sua tradição guerreira, mas Harald queria aproximar seu reino do restante do mundo. Ele queria acabar com o isolamento de Elbaf. E, para isso, para demonstrar sua rejeição ao passado dos gigantes, ele chegou a arrancar os próprios chifres. Esse detalhe é extremamente simbólico. Harald não estava simplesmente mudando sua aparência.
Ele estava tentando romper com uma tradição, com uma identidade, com um passado marcado por guerras. O problema é que nem todos os gigantes queriam abandonar esse passado. E essa divisão pode ter sido justamente uma das peças que levaram à tragédia. E então, surge outra revelação importante. Hold explica que ainda existem gigantes que carregam sangue dos chamados gigantes ancestrais, mas nenhum dos atuais parecem possuir a linhagem completamente pura. E imediatamente surge um nome na cabeça dos fãs: Kaido. Chifres, tamanho gigantesco, força absurda, uma aparência que sempre o diferenciou dos humanos, e uma origem racial que nunca foi completamente explicada. Será que Kaido possuía sangue desses antigos gigantes? O episódio não confirma isso, mas a possibilidade é extremamente interessante, porque se Kaido realmente descendesse dessa linhagem, poderíamos finalmente ter uma explicação para algumas das características físicas que sempre fizeram dele um personagem tão diferente. E talvez Oda esteja preparando uma resposta definitiva para isso. Uma das maiores perguntas sobre o antigo imperador: o que exatamente era Kaido? Outra informação importante aparece quando descobrimos a verdadeira relação entre Hajirudin e Loki. Os dois são meio-irmãos. Harald teve Hajirudin antes de se casar com a mãe de Loki. Mas, por ser filho de uma gigante estrangeira, Hajirudin nunca foi completamente aceito pela elite de Elbaf. Mesmo assim, ele nunca abandonou seu sonho. Hajirudin quer unir os gigantes espalhados pelo mundo. E aqui, Oda cria um paralelo muito interessante. Luffy quer reunir pessoas diferentes em torno de um mesmo objetivo. Hajirudin quer reunir todos os gigantes. São sonhos diferentes, mas baseados na mesma ideia: união. E talvez não seja coincidência que Zoro reconheça imediatamente a importância desse objetivo. Elbaf está começando a mostrar que a verdadeira batalha pelo futuro dos gigantes não é apenas uma disputa entre Loki e o governo mundial. É uma disputa sobre qual caminho Elbaf vai seguir. Enquanto isso, no submundo, a situação de Loki fica cada vez pior. Gunko continua tentando convencê-lo a se juntar aos Cavaleiros Sagrados, mas Loki se recusa. Ele prefere continuar sofrendo a aceitar servir o governo mundial. E então Gunko decide mostrar do que realmente é capaz. Seu poder permite criar flechas negras capazes de determinar trajetórias extremamente precisas. Não importa para onde o inimigo tente escapar, os ataques conseguem persegui-lo de uma maneira praticamente inevitável. E ela vai ainda mais longe. Gunko transforma essas mesmas flechas em armas físicas, botas, manoplas e ataques que aumentam brutalmente seu poder de combate. Mesmo acorrentado e ferido, Loki continua resistindo. E esse detalhe é importante, porque os Cavaleiros Sagrados não estão simplesmente tentando matar Loki. Eles querem recrutá-lo. Isso significa que o governo mundial reconhece algo extremamente valioso nele. E é justamente quando percebemos isso que aparece o personagem que pode explicar toda essa operação. Então, finalmente, o Homem Misterioso retira seu capuz e a identidade dele é revelada: Shanrock Vigeland. E a primeira coisa que chama atenção é óbvia. Ele se parece absurdamente com Shanks, mas existem diferenças. Shanrock não possui uma cicatriz como Shanks. Possui 2 braços, tem cabelos mais longos, veste uma espécie de uniforme militar e carrega uma espada. Mas o detalhe mais importante não está em sua aparência. Está em seu nome, Vigeland, a mesma família a qual Shanks está ligado. E isso muda completamente a leitura que fazemos sobre o Ruivo. Durante anos, muitos fãs imaginaram que aquele homem misterioso poderia ser simplesmente uma versão alternativa de Shanks. Agora, temos uma explicação muito mais interessante. Ele é Shanrock Vigeland. E a sua posição é ainda mais impressionante. Ele ocupa uma posição de liderança entre os Cavaleiros Sagrados. Ou seja, enquanto Shanks se tornou um dos maiores piratas do mundo, um homem praticamente idêntico a ele está do outro lado da guerra, servindo aqueles que controlam a Terra Santa.
E isso nos leva à pergunta mais importante: por que dois homens tão semelhantes escolheram caminhos tão diferentes? Essa revelação também muda nossa interpretação de vários momentos antigos de One Piece. Durante muito tempo, uma das maiores discussões dos fãs foi: Shanks realmente esteve diante dos 5 anciões? Se Shenron é de fato o homem envolvido nesses acontecimentos, então precisamos reconsiderar aquela cena. Porque talvez um homem que tinha acesso à Terra Santa, que podia conversar diretamente com os 5 anciões e que possuía uma aparência praticamente idêntica à de Shanks, não fosse o próprio Ruivo, era Shenron. E isso significa que Oda pode ter escondido uma informação gigantesca bem diante dos nossos olhos. Uma pessoa que parecia ser Shanks, talvez nunca tenha sido Shanks. E aqui começa uma das teorias mais interessantes. O nome Shenron possui uma semelhança evidente com Shanrock. E o trevo de 3 folhas possui uma associação histórica muito conhecida com São Patrício. E a explicação da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, observe a família Vigeland. Temos Garland, temos Shanks e temos Shenron. 3 figuras, 3 caminhos, 3 papéis completamente diferentes. Será que Oda está brincando com essa simbologia? Talvez Garland represente a figura do pai, Shenron represente o filho, seguindo o caminho dos Cavaleiros Sagrados, e Shanks represente uma terceira força, atuando de maneira independente. É apenas uma teoria. O episódio não confirma nenhuma dessas associações, mas o nome Shenron torna essa interpretação muito mais interessante. E se Oda realmente estiver construindo uma simbologia de 3 figuras dentro da família Vigeland, então Shanks pode estar no centro de algo muito maior do que simplesmente a disputa pelo One Piece. Existe ainda um outro detalhe, que fica ainda mais curioso. Shanks nunca demonstrou a mesma obsessão que outros piratas tiveram pelo One Piece. Ele poderia ter buscado o tesouro, poderia ter perseguido diretamente o título do Rei dos Piratas, mas durante grande parte da história, ele parece estar esperando alguém. Primeiro Roger, depois Luffy, e isso aumenta uma teoria antiga. Talvez Shanks não esteja tentando chegar primeiro ao One Piece, talvez ele esteja tentando garantir que a pessoa certa chegue até ele. E aqui entra uma simbologia interessante. A espada de Shanks se chama Griffon. Na mitologia, o grifo é frequentemente associado à proteção e à guarda de tesouros. Isso não prova absolutamente nada, mas, considerando a quantidade de simbolismo que Oda coloca em seus personagens, é uma coincidência bastante interessante. Talvez Shanks tenha sido colocado no mundo não para conquistar o maior tesouro, mas para proteger o caminho até ele. E o episódio termina elevando ainda mais a escala do conflito. Shenron muda os planos. Ele ordena que Gunko entre em contato com a Terra Sagrada. E fica claro que o governo mundial pretende de tudo para colocar os lendários guerreiros de Elbaf sob seu controle. Isso é extremamente importante, porque os gigantes não são apenas mais um povo. Eles possuem força militar, história, tecnologia, tradições e guerreiros que podem mudar completamente o equilíbrio de poder no mundo. Se o governo conseguir controlar Elbaf, a balança pode mudar definitivamente a favor deles. E é por isso que Loki se tornou tão importante. Por isso Gunko está tentando recrutá-lo, e talvez seja por isso que Shenron foi enviado pessoalmente. E chegamos ao ponto mais importante. O episódio 1167 não revelou apenas um novo personagem. Ele revelou uma nova maneira de enxergar Shanks. Durante anos, nós olhamos para o Ruivo como um dos 4 imperadores, um dos piratas mais poderosos do mundo, o homem que inspirou Luffy, o antigo companheiro de Roger, mas agora existe uma possibilidade. Shanks pode estar conectado diretamente a uma das famílias mais importantes da história mundial. Seu possível irmão está do lado do governo mundial. Um dos membros de sua família lidera os Cavaleiros Sagrados, e o próprio Shanks continua agindo de maneira extremamente misteriosa. Talvez tudo isso faça parte de um plano que começou muito antes de Luffy sequer entrar no mar. E talvez a maior pergunta de One Piece não seja mais quem é Shanks,
mas sim qual foi o papel que Shanks nasceu para desempenhar. Agora, eu quero saber de vocês. Shenrok é realmente o irmão gêmeo de Shanks? E principalmente, qual você acha que é o verdadeiro papel de Shanks nessa história? Comenta sua teoria aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos de One Piece. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!